Bom, o que fazer quando uma empresa ela recebe uma notificação de um auto de infração ou ela recebe uma intimação de citação de um processo de execução fiscal? Quando estamos diante de um auto de infração, ainda estamos dentro do âmbito administrativo e este auto de infração é passível de impugnação administrativa. A impugnação administrativa, o processo administrativo, ele é gratuito e ele, por ser um meio de defesa que questiona a própria formação do tributo em cobrança, ele suspende a exigência e permite, inclusive, a obtenção de CND, certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, o que é muito importante, muitas vezes, para a atividade da empresa, para algum tipo de crédito, para participar de licitação, enfim. Então, diante de um auto de infração, as pessoas têm que analisar, a pessoa jurídica tem que analisar se há o cabimento de alguma defesa para apresentar essa impugnação. E se não houver defesa, há alternativas de pagamento ou parcelamento com desconto das multas aplicadas nesse auto de infração. Inclusive aqui no estado de São Paulo, se o contribuinte tem crédito acumulado de ICMS, ele pode utilizar esse crédito acumulado como moeda de pagamento deste auto de infração. Já diante de uma execução fiscal, já estamos diante de um crédito tributário consolidado, que ainda é passível de defesa, se tiver o que ser argumentado, mas como está no âmbito do judiciário, a obtenção da suspensão do crédito tributário para obter CND e até o mecanismo de apresentação de defesa é um pouco mais complexo e um pouco mais custoso. Então o judiciário é mais caro, muitas vezes é preciso prestar garantia, fazer depósito em juízo, contratar um seguro, garantia um seguro-fiança com uma instituição financeira, para que seja possível discutir o mérito da questão, apresentar alguma defesa, seja por meio de embargos ou para discutir em recurso. Então, tudo há um custo, né? Tudo há um custo no Poder Judiciário. E há o risco de penhora de bens, de bloqueio de conta corrente, constrição de valores financeiros, inclusive de investimentos. Então, protestos, né, em cartório, inserção do nome da pessoa jurídica naqueles cadastros de negativação de crédito da pessoa jurídica. Então, a execução fiscal ela é uma medida bem mais danosa e gravosa contra o particular, mas ainda assim, claro, existem mecanismos de defesa. Se houver argumentos para a discussão da própria cobrança, apesar de ter que garantir, de depositar em juízo, de oferecer algum bem à penhora, é possível essa discussão, mas também, alternativamente, como hoje, em várias esferas, estados, União principalmente, existem para esses débitos que já estão em execução, que já estão inscritos em dívida ativa, a possibilidade de realizar a transação no âmbito federal, inclusive com utilização de créditos de prejuízo fiscal, com uso de precatórios que a empresa tenha contra a União. A mesma coisa aqui no estado de São Paulo, por exemplo, se tiver um precatório contra o estado, é possível utilizar esse precatório para pagamento desta dívida, né? Não ficar na fila do precatório, já é possível oferecer num acordo de transação para o pagamento desse débito. E esse pagamento desse débito, a depender da nota de capacidade de pagamento da pessoa jurídica ou até do grau de recuperabilidade desta dívida, a lei oferece diversos benefícios com descontos de multa, desconto de juros, e inclusive com possibilidade de parcelamento, muitas vezes em 120 meses, 145 meses, para o pagamento desta dívida. Então, ao receber uma notificação de uma execução fiscal, é preciso analisar qual é a natureza da dívida, se há algum tipo de defesa a ser apresentada, identificar os custos dessa defesa perante o Poder Judiciário, ou se a medida mais econômica e mais viável seria essa transação com oferecimento de algum crédito de precatório, de prejuízos ou até de obtenção de descontos de juros e da multa para pagamento parcelado. É isso. Foi? Foi.